Você se considera um conquistador? Eu não estou falando de um conquistador de corações, estou falando de conquistas em geral. Hoje nós vamos abordar esse tema, a maldição dos grandes conquistadores. A humanidade está à porta de um grande embate. Já estamos vendo, acontecendo. Mas tudo que acontece na humanidade acontece no pessoal de cada um. Guerras só acontecem num coletivo porque há guerra no coração, há guerra na mente da pessoa. Será que de repente você não está num combate grande? Hein? Será que não? Bom, nós vamos abordar esse tema. Hoje é sábado. Antes de mais nada, eu vou te convidar a fazer uma prece. Aceita? Então, se aceita, fique aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar hoje esse encontro, esse bate-papo, esse momento de reflexão, de conhecimento e entendimento, fazendo uma prece. Vamos! A prece de Cáritas, uma prece muito bonita. Mas eu peço a você atenção por cada palavra expressada nessa prece. Sinta a palavra e associe essa palavra àquilo que você realmente deseja para a sua vida. E assim, Senhor, nós iniciamos esse sábado pedindo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, induzir o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e pura imagem.
Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você prestou atenção em cada palavra proferida nesta prece? Prestou atenção? Deus meu, olha, é uma prece bonita, mais que bonita, uma prece poderosa. Dai ao viajor a estrela guia. O viajor somos todos nós somos viajantes, estamos nessa viagem chamada vida encarnatória e desejamos sim uma estrela a nos guiar para não nos perdermos nessa estrada da vida, não é verdade? Se a gente não tiver uma estrela nos guiando, são tantos os caminhos, as variáveis, que podemos nos perder sim. E essa estrela é Jesus, e essa estrela é o Cristo, e essa estrela, ela pode iluminar os seus passos se você desejar. Se você desejar. Por isso que é importante fazer uma prece e pedir que seja, Senhor, a luz dos nossos olhos, o guia a nos conduzir no rumo certo, que seja a estrela a guiar os viajantes. Essa prece é muito bonita mesmo, né? Dai força àqueles que passam pela provação. Aí eu te pergunto, quem não está sendo provado diariamente? Quem não tem as suas provações? Você tem a sua, não tem? Então, dai força àqueles que passam pela provação. Dá força a você para você superar a sua provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Olha só, que procura a verdade, que tenha luz na sua mente para que você não se perca nos erros, na falsidade, mas que viva sobre essa verdade. Aí ele diz aqui, ó, ponde no coração do homem a compaixão e caridade. Aí eu pergunto, será que nós, faz essa reflexão, vai, será que você está no seu coração cheio de compaixão? Será que você tem na sua mente o sentimento de caridade? Bom, hoje o tema é esse, ó. A humanidade está às portas de um grande embate. A maldição das grandes conquistas. Quem vai falar sobre esse tema é nada mais, nada menos do que Hermann Fritz. Hermann Fritz. Não é Hermes, não. É Hermann Fritz. Conhece? Conhecido como Dr. Fritz. Ele que vai abordar esse tema. Por intermédio da mediunidade de Paulo de Moraes, Hermann Fritz vai nos trazer palavras esclarecedoras sobre esses embates que nós estamos vivendo atualmente. E ele faz essa comparação que desde os primórdios da humanidade, o ser humano vem, na sua ignorância, buscando conquistar posses e usando de toda a sua ignorância para esse feito, para esse propósito e aplicando o mal a tantas pessoas, criando tanto sofrimento, não é? Mas como nada neste mundo é por acaso, não acontece a queda de um fio de cabelo, nem uma folha seca, sem que Deus permita. Nosso irmão Hermann Fritz, ele explica o porquê. Que mesmo esses conquistadores que geram muitas dores, eles também, de alguma forma, contribuem para que haja um progresso, um desejo de não guerra, um desejo de não combates, mas um desejo de gerar amor. Mas vamos lá, vamos prestar atenção ao que nos diz esse Espírito. A paz seja aos corações de todos. Salve Jesus. O mundo está em guerra.
O mundo sempre esteve em guerra. Os homens, na sua ganância, no seu orgulho, sempre conquistar territórios, os quais são depois abandonados quando a morte se aproxima e leva todos esses conquistadores. Todos eles passaram. Alguns sequer são lembrados pela humanidade. Mas fizeram questão de dominar povos e povos, ampliando o seu domínio. E para quê? Para deixarem tudo na hora da morte e voltar às suas origens, buscar no mundo verdadeiro, no mundo espiritual, as suas origens. Muitos vieram ao plano físico, imbuídos de uma tarefa, que é conduzir os povos, as almas, ao aperfeiçoamento pelo burilamento na dor, no sofrimento. Enfrentaram lutas, enfrentaram discórdias, são por toda a humanidade amaldiçoados. Cumpriram uma tarefa não tão grata aos olhos da humanidade, porque conduziram a humanidade ao embate, à luta, ao sacrifício. Todavia, o homem, sempre desejoso de descobrir os meios de sobreviver, tirou desses embates os exemplos para enfrentar novos desafios. Somente um veio ao mundo trazendo a espada da verdade, trazendo a luta que não oprime, mas que liberta. Esse não passou, esse não foi esquecido e jamais o será. Quando o mundo está às portas de um embate,
um grande embate, como jamais visto na humanidade. O próprio Cristo, em pessoa, estará, como sempre esteve, iluminando as mentes e confortando os corações daqueles que se colocam sob a sua proteção. O que desejamos é que todos possam se colocar sob a proteção do Cristo, para que a sua paz reine na terra como reina no céu da terra. Muito obrigado. O próprio Cristo, em pessoa, estará como sempre esteve, iluminando as mentes e confortando os corações daqueles que se colocam sobre a sua proteção. Palavras de Hermes, palavra de Hermann Fritz, palavra de Fritz, Dr. Fritz, vamos falar assim que fica mais popular, não é? Palavra de Dr. Fritz. Eu acredito nisso, eu acredito que o Cristo está presente. Infelizmente, a descrença afasta a presença desse Cristo. Quando você descrer do bem, o bem não existirá. Enquanto você não acreditar que o bem pode transformar. Enquanto isso, a pessoa simplesmente faz com que ele não exista na vida pessoal. Pois tudo que você descrê, não existe para você. Mas a partir do momento em que você acredita, essa própria crença faz você enxergar as possibilidades de aplicar na sua vida. Por isso, quando você acredita que Deus está presente, a sua vida torna-se muito mais clara, a sua vida se torna muito mais produtiva, a sua vida se torna muito mais útil para o seu desenvolvimento, crescimento e útil para a vida de outras pessoas com quem você convive. Deus, ele está presente. Deus, ele está presente. Da mesma forma que o oxigênio está presente, que mantém a vida, que dá a todos os seres vivos a capacidade de viver, assim também a presença de Deus. Mas há pessoas que ignoram essa presença e que preferem viver na ignorância, acreditando que a vida, ela gira em torno dela. Não ela participa de todas as vidas, mas que todas as vidas sejam servas dela. E disse o Cristo o contrário, olha o que diz o Cristo. Bem-aventurado é aquele que serve, não que necessita ser servido. Bem-aventurado é aquele que pode dar muito mais do que aquele que está precisando receber. A humanidade tem o hábito de inverter os valores, não é? Hoje, se você diz que é religioso, muita gente te considera um fraco, um tolo, um otário, sem compreender que religioso é religado à força mantenedora da vida. E quando você está ligado à força da vida, você tem força para vencer tudo que a vida te propõe, tudo que acontece na sua vida. As pessoas têm esse hábito nocivo de inverter. Hoje, se você disser que é honesto, você está fora de moda. Hoje, se você disser então que é fiel, meu Deus, se você disser que é fiel, fala, você é trouxa, você é fiel? Ora, hoje você tem liberdade.
Né? Se você disser assim, olha, eu nunca consumi drogas, não sei nem o que é maconha, aí a gente te olha assim, ih, rapaz, olha que cara trouxa. Isso não é uma inversão de valores? Ué, hoje se você disser que desde que reencarnou, desde que se descobriu sexualmente, só transou com a sua mulher, você é considerado o quê? Isso não é inversão de valores? Em vez de ser ali dito, poxa, parabéns. Parabéns. Então, meu irmão, é hora de colocar as coisas em seus devidos lugares. Deus está presente, sim. E o que é certo, é certo. O que é errado não vai ser certo porque muitos dizem que não está errado. O que é errado e acabou. E as leis de Deus não mudam porque muitos dizem que agora é desse jeito. As leis de Deus, por serem perfeitas, não mudam para agradar aqueles que querem esconder as suas falhas. Aqueles que não querem ser cobrados pela própria consciência. A lei de Deus continuará sendo a lei de Deus. Fez o bem, colherá o bem. Fez o mal, meu irmão, não adianta, foi sem querer. Fez o mal, vai responder pelo mal feito. Bem, hoje nós temos o Paulo de Moraes em dobro, né? Por intermédio da mediunidade, nosso irmão Dr. Fritz nos falou, e agora quem nos fala é o próprio médium Paulo de Moraes com conhecimento bíblico. Paulo, por favor. Então vamos prosseguir, falando um pouquinho mais do Lucas. Lógico que não falaremos tudo da vida dele, né? Mas um pequeno trecho, assim, para a gente conhecer um pouco mais. Segundo a tradição, São Lucas era médico, além de pintor, músico e historiador, e teria estudado medicina em Antioquia. Possuindo maior cultura que os outros evangelistas, seu evangelho, sua narrativa evangélica, utiliza uma linguagem mais aprimorada que a dos outros evangelistas, o que revela seu perfeito domínio do idioma grego. São Lucas não era hebreu, e sim gentio, como era chamado todo aquele que não professava a religião judaica. Não há dados precisos sobre a vida de São Lucas. Segundo a tradição, era natural de Antioquia, uma cidade situada em território hoje pertencente à Síria e que, na época, era um dos mais importantes centros da civilização. E civilização helênica, na Ásia Menor, quer dizer, dos gregos. Viveu no século I depois do Cristo, desconhecendo-se a data do seu nascimento, assim como de sua morte. Há incerteza igualmente sobre as circunstâncias da sua morte. Segundo alguns, ele teria sido martirizado, vítima da perseguição dos romanos ao cristianismo. Segundo outros, morreu de morte natural em idade avançada. Tampouco se sabe ao certo onde foi sepultado e onde repousam seus restos mortais. Na versão mais provável e aceita pela Igreja Católica, seus despojos encontram-se em Pádua, na Itália, onde há um jazigo com o seu nome, que é visitado pelos peregrinos. Mas isso é o que menos importa. O que realmente importa é o seu grande legado de quando peregrinou pelo mundo. Não é isso mesmo? Onde nasceu, em que época, como viveu, pouco importa. São curiosidades até banais. Mas o seu legado, isso é que importa.
Isso é que deve ser estudado. A escolha de São Lucas como patrono dos médicos e do dia 18 de outubro como Dia dos Médicos é comum a muitos países, dentre os quais Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Inglaterra, Argentina, Canadá e Estados Unidos. No Brasil, acha-se definitivamente consagrado o dia 18 de outubro como Dia dos Médicos. Patrono dos médicos, você sabia disso? Não, né? Então, ficou sabendo de mais uma agora. E para finalizar o trecho aqui de hoje, para a gente não se estender muito, vamos à oração de São Lucas, que diz assim: Senhor, concedei-me a graça de vos amar como vós, amáveis São Lucas, com todo o nosso espírito e todas as nossas forças. Concedei-nos também a graça de servir-vos todos os dias durante a minha existência, de merecer que sejam aceitas nossas preces, que vos dirigimos por intermédio de São Lucas, na esperança de que, pelos méritos desse vosso apóstolo, conservemos perfeita saúde do corpo e do espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. São Lucas, que obtendes a saúde do corpo e da alma dos que vos invocam, rogai por nós. Depois dessa oração, só mesmo dizendo a vocês um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado pela sua participação, contribuição, compartilhamento do seu conhecimento. Obrigado, Paulo. Você gosta de estudar a Bíblia com o nosso amigo Paulo de Moraes? O que você achou do tema que trouxemos hoje? O que você achou da mensagem do nosso irmão do nosso irmão Hermann Fritz? Escreve aqui. Seja você também um participante desta proposta que é levar a espiritualidade aos corações. Escreve aqui. Escreve. Pois como você, muitas pessoas irão se familiarizar com aquilo que você se manifesta, com aquilo que você pensa, com aquilo que você entendeu, compreendeu. Então é importante que você digite aí, eu gosto da mensagem que foi trazida, eu tenho um pensamento assim, assado. Fale, se manifeste. Meus irmãos, se manifestem. Muitíssimo obrigado pela sua participação, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Este é o convite, faça parte e não fique à parte. Nos ajude a levar essa mensagem ao mundo. E para isso, precisamos de recursos para que não falte condições de propagar as mensagens dos Espíritos de Deus. Muitíssimo obrigado mesmo. Bom sábado a você. Salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.